MSN, o Wikipedia, o Blogger e o Yahoo Japão. Repare que, tirando mecanismos de busca e de mensageria instantânea, todos os outros sites de grande destaque em audiência, que concentra atenção, são sites cuja produção de conteúdo não é feita por editores, é feita pelos próprios participantes, é feita pelos internautas. Então, não está aí a Fox, não está aí a CNN, não está aí a Rede Globo. Isso é uma mudança muito clara e é uma mudança perceptível, onde existe na internet uma distância, uma diferença muito grande do comportamento que você tinha em relação às mídias que eu chamaria de massas. Se você pegar quase um ano depois, dia 25 de agosto de 2009, portanto, você vai ver como é que fica aquelas maiores audiências. Então, você repare que, em primeiro lugar, é o Google, ele passa o Yahoo, o terceiro é o Facebook, que passa o YouTube, o quinto continua por ali o Windows Live, o sexto é o Wikipedia, depois o Blogger, que é um repositório de blogs ligado ao Google, aí o MSN caindo, né, o Yahoo, Japão, e depois o MySpace. Repare que situação. Aqui permanece, mas os sites onde a participação do internauta é decisiva na produção do conteúdo continuam subindo. E se você for até o 20º, as 20 maiores audiências, você vai ver que existe um ímpeto participativo. Os setores mais descolados de cada sociedade, os que têm mais tendências a produzir conteúdos, a opinar, eles passam a ter vamos dizer assim, uma visibilidade muito maior do que existia antes das possibilidades interativas. Então, a questão é, as tecnologias da informação, elas podem alterar a distribuição de poder, já que você tem alterações comportamentais importantes? Então, vamos começar a ver um elemento de alteração dessa dinâmica que você pega o exemplo do accountability, né? Antes você dizia o seguinte: não, o governo tem a obrigação de se abrir à fiscalização pública. Então, tudo bem. Aí ele faz uma planilha, ele dispõe esses dados e do jeito que ele quer, e você acompanha. Então, você tem a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei analógica, ela é feita para tecnologias anteriores. Então, ela obriga você a publicar bimestralmente balancetes, tarará. Só que o que está acontecendo hoje é que, com as tecnologias da informação, que são exatamente, elas permitem que o cidadão comum tenha uma capacidade de processar uma informação nessa máquina aqui, que é uma capacidade absurda de processamento. Então, o que acontece? Nós já estamos vendo que existe uma alteração na ideia de abertura que o Estado tem que ter para a fiscalização. Interessa ao cidadão não olhar o dado editado pelo Estado. Interessa ao cidadão ter acesso aos dados do Estado para que ele processe da forma que ele quiser, ele organize as correlações que ele quiser. Ou seja, por exemplo, isso já está acontecendo, essa pressão muito grande nos Estados Unidos, o Obama confirmou e fez a abertura de dados do governo. Para isso, os dados do governo têm que estar em formato de máquina, formato que possa ser lido por máquinas, formato em XML, formato que permita que eu pegue os dados e o recompile e altere analise esses dados da forma que eu bem entender, e não da forma editada que eles querem que eu entenda. Então, isso é uma mudança muito grande. Por quê? Porque eu passo, na minha máquina, como cidadão, ou na minha entidade, ou na instituição, a fazer, na verdade, as análises que me interessam. Então, você já tem uma alteração, sim, na visão do que seria se abrir para a fiscalização. Eu quero fiscalizar. Ah, mas a massa de dados é muito grande, numa máquina dessa que está na sua mesa, você não consegue fiscalizar. Bom, para isso você tem o grid computing. Então, eu tenho uma aluna, a Daniela Bezerra da Silva, está estudando, por exemplo, a aplicação de grid na fiscalização, na transparência. O que é grid? Grid, você usa a capacidade distribuída colaborativa das pessoas que emprestam uma parte do processamento das suas máquinas para poder fiscalizar grande
processar grande massa de dados. Em vez de você processar num computador só, você processa isso de maneira distribuída, como a NASA vem fazendo com dados científicos. Ela tem 1,5 milhão de pessoas colaborando num dos programas de computação distribuída, onde cada um, ao invés de subir o descanso de tela, quando o seu computador não está processando